Já estamos gravando? Já estamos. Muito bem. Meus abençoados irmãos, sejam todos bem-vindos a essa plataforma aqui do YouTube. Nós estamos mais uma vez aqui. Hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024. Nós estamos aqui hoje às 13 horas e mais 17 minutos para trazer hoje um ensinamento, eu digo assim, glorioso. Deixa eu ler o tema aqui da nossa mensagem de hoje, é a volta de Cristo e a nova Jerusalém. Já estamos vivendo nela. Essa mensagem vai ser dividida em duas partes. Eu vou gravar uma parte hoje e a outra parte vai ficar para sexta-feira. Sexta-feira a outra parte está lá. Vamos andar aqui uma metade do caminho, né? E a outra metade a gente grava no outro vídeo para não ficar longo. Esse vídeo já vai ficar um pouco longo. Talvez ele fique uns 50 minutos, por aí assim. Menos não fica, vai ficar até mais. Se para você é muito tempo, você assiste uma parte, um pedaço, marca direitinho onde ficou e depois você assiste o resto, tá bom? Mas não deixa de assistir. Já peço que você gostou do tema, a volta de Cristo e a nova Jerusalém. Já estamos vivendo nela. Gostou do tema? É importante esse tema? Deixa seu like lá, tá bom? Se inscreva no canal e divulgue na sua rede social. Vamos fazer essa palavra correr. Bem, tudo que nós falamos, abençoado, está aqui nesse livro, na Bíblia Sagrada, né? Tudo que nós lemos está aqui, tudo que nós falamos está aqui. Bem, eu gostaria primeiro agora de mandar os abraços do canal. Sempre agora a gente vai ter uns abraços que uns abençoados pedem para nos mandar uns abraços. No vídeo passado eu fiquei devendo ao nosso querido Lurdigero José. Ele está lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Um abraço carinhoso aí para todos esses carioca, para o senhor e sua família, meu abençoado irmão. Também tem o Luiz Pinheiro. O Luiz Pinheiro está dizendo assim, olha, eu estou aqui em Nova Floresta, Ceará. Um abraço aí para o Luiz Pinheiro, para toda a sua família e todos os de Floresta, no Ceará, esses cearenses aí. Se sintam abraçados aqui por esse amigo que vos fala, tá bom? Também tem o Antônio Pedro dos Santos. Ele diz assim, manda um abraço aí para todos de Camaçari, Bahia. Ele está lá em Camaçari. Um abraço para o Antônio Pedro e toda a sua família. E também se sintam abraçados todos os baianos, principalmente os de Camaçari, ali na Bahia. Eita, lugar bom, hein? Lugar aí é muito bom. Vamos aí também ainda dar um abraço para o nosso irmão João Batista. Ele diz assim, meu amado irmão, manda um abraço para o povo aqui de Vazante, lá no Ceará. Vazante, se sinta abraçada, cearense, se sinta abraçado. O meu querido irmão João Batista e toda a sua família, vai aqui um abraço carinhoso desse amigo que vos fala, o J. Fernandes, né? Estamos aqui em Jaboatão dos Guararapes, que é uma cidade da área metropolitana da Grande Recife, a nossa capital pernambucana, que é considerada como a Veneza brasileira, né? Esse lugar lindo, maravilhoso, cheio de ilha, é maravilhoso. Bem, como eu disse, tudo que nós falamos, abençoado, está na Bíblia. Na verdade, nós lemos a Bíblia para você. Só que a Bíblia do jeito que ela é, do jeito que é para ser, e não do jeito que te contaram. Do jeito que te contaram, torceram ela. E muitas vezes eu botei aí um vídeo chamado Distorcendo a Palavra, e ele deu bastante visualização. Nós estamos colocando o prumo, na verdade, né? Porque está tudo torto aí. Então, mas eu gosto de ler, hoje eu vou ler aqui, nesse tema aqui, ó, a volta de Cristo e a nova Jerusalém, porque o nome não é Jerusalém, porque na época não existia lá a letra J, então o nome certo é Jerusalém. Já estamos vivendo nela, sim, já estamos. Então vamos percorrer um pedaço desse caminho e na sexta-feira eu deposito um outro vídeo da outra parte, da segunda parte. Então essa é a primeira parte. Mas eu quero ler um versículo aqui, eu quero ler aqui. Eu não vou ler aqui folheando porque dá trabalho. Tudo que eu ler já está aqui, os versículos, os textos, está tudo aqui, certo? Mas eu quero ler aqui um versículo que eu gosto muito de ler esse versículo. Provérbio, né? O sábio Salomão. Provérbio capítulo 4, o versículo é o 25. 25, talvez a gente vai ler até o 27. Diz assim, olha o que diz aqui. Eu quero aconselhar você nisso aqui. Diz assim, ó. 25. Os teus olhos olhem direito. Olhem direito. Que coisa bacana, né? E as tuas palpebras diretamente diante de ti.
Olhe direito o que está escrito, porque eles lê assim, ó. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas lá não está o diabo, está o ladrão. E mais para baixo um pouco, nos 2 segundos versículos, mostra quem é o ladrão. Então não é o diabo que veio para roubar, matar. Está dizendo aqui o ladrão, que está escrito é o ladrão. Quem seria esse ladrão? No versículo 11 e 12 está dizendo quem é ele. Então, por isso que diz aqui, olhe direito. O que está escrito? Olhe direito, versículo 26. Pondera a verdade dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Anda na retidão da palavra. Não é na retidão humana. Na retidão humana é normal andar, é direito andar. Ser um cidadão de bem, um pai de família honesto, um esposo sincero, uma esposa sincera, um filho sincero, um patrão sincero, honesto, um empregado também. Pague suas contas e etc, etc. Mas isso é o direito do cidadão, andar diante da sociedade e diante de Deus. Olha o que está escrito direito, para você ponderar a verdade. Não vou botar meu pé nisso aí não, porque isso aí está errado. Mas você tem que olhar, aprender a olhar direito e não deixar aí na ideia de quem quer que você vai, na ideia dele. Versículo 27. Não declina nem para a direita nem para a esquerda. Certo? Não deixe ninguém te levar nem para um lado nem para o outro. Se está dizendo que é o ladrão, não é o diabo, é o ladrão. Se está dizendo que é o diabo, não é o ladrão, é o diabo. Aí diz assim, ó, retira o teu pé do mal. Como a pessoa vai retirar o pé dela do mal se ela não olhar direito? Não é bem verdade que sim, abençoado? É verdade que sim. Agora sim, vamos lá, né? Já mandei o abraço do canal, já falei para você olhar direito. Vamos ler o primeiro versículo que dá ênfase a esse estudo. Vamos chamar isso de estudo, né? Esse conhecimento, nem é um estudo, é um conhecimento. Eu prego conhecimento para você aplicar hoje mesmo e ter resultado disso. Resultado na sua vida espiritual, no seu eu interior, no seu eu superior, naquilo que você é, a verdadeira identidade sua. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a falar disso aí, vamos começar das alianças. Para a gente entender, a gente tem que buscar lá no início, para não pegar o bonde andando, porque é perigoso pegar o bonde andando. Então vamos pegar o bonde lá na estação, lá no início. Êxodo 19:5. O Êxodo, o livro da saída. Vamos começar lá no início, para a gente olhar direito e entender isso aqui. Êxodo 19:5. Eu estou lendo sempre na versão NVI. Nova Versão Internacional. Ela é muito bacana. E quando eu quero algum outro versículo, eu leio na Almeida Corrigida e Fiel. Almeida Corrigida e Fiel. Também é uma versão boa. Vamos lá. Agora, se me obedecerem, disse o Criador, fielmente, e guardar a minha aliança, veja que é a primeira aliança, fala da primeira aliança que ele fez. Vocês serão o meu povo pessoal, ou o meu tesouro particular, o meu povo peculiar, entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Então vamos começar do princípio, porque Deus fez 2 alianças. E como o ser humano ele está em aprendizagem, nós estamos aprendendo, cada dia eu aprendo mais, com a mente de Cristo ativada, cada dia eu aprendo mais. Eu até oro e recebo para a minha vida e para a tua, abençoado, que a mente de Cristo está ativada em você, que os olhos do teu entendimento sejam aclarados, para você poder compreender as insondáveis riquezas que veio através de Cristo para toda a humanidade. Já estamos no Evangelho eterno, mas vamos lá. Agora sim, olhos iluminados. O Eterno diz, agora se vocês me obedecerem e guardar a minha aliança, vê que ele está falando de uma aliança, vocês serão meu povo pessoal, o meu tesouro particular, entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Abençoado, isso aí é aquela aliança que ele fez através de Moisés, lá no Monte Horebe, ou no Monte Sinai. É o Horebe mesmo, é o Sinai. É um monte da Arábia. Eu vou chamar isso aqui de primeira ordem.
Por que eu vou chamar de primeira ordem, abençoado? Porque as pessoas têm um medo enorme de uma coisa que anda espalhando aí, dizendo assim, vai vir a segunda ordem mundial. As pessoas morrem de medo disso. A segunda ordem mundial já existe, abençoado, olha, há 2000 anos, só que as pessoas não sabem. É a mesma coisa, deixa eu interromper um pouquinho aqui, talvez eu vou falar disso lá no início, mas como eu me lembrei lá para frente, mas como eu me lembrei agora, talvez não esteja escrito lá, eu vou citar aqui. Uma certa ocasião, Jesus disse aos seus discípulos que a vinda dele seria como um ladrão de noite. Você sabe dessa passagem. E o que significa ser como um ladrão de noite, abençoado? O que quer dizer isso? Um ladrão que vem de noite, provavelmente ele entra no local, faz o que ele gostaria de fazer e vai embora sem que ninguém perceba. Quando as pessoas vão perceber isso, já é tarde, hein? Porque o ladrão veio de noite, vamos dizer que as câmeras não viu, o sistema eletrônico da casa falhou, naquela época não tinha, eu estou brincando, né? Mas vamos explicar assim. E a pessoa estava dormindo e não viu, porque ele veio de noite. A pessoa não perceberam. Faz 2000 anos que ele voltou e o sistema religioso ainda não percebeu. Ele veio como um ladrão de noite. E até hoje o sistema religioso está esperando ele voltar. Não percebeu ainda que ele já veio. Agora sim, vamos falar das alianças. Então, como está nos aprendendo, eu já falei num vídeo passado que me fugiu agora o que eu ia dizer. Sim, que a nova aliança foi feita para os gentios. Não foi. As duas alianças foram feitas para o povo de Israel. Essa aliança aqui, você não tem dúvida, né? Que foi feita para o povo de Israel através de Moisés. Quem está escrevendo isso aqui, falando para o povo, é Moisés. Trazendo um recado do Todo-Poderoso para o povo de Israel. Moisés, que era o legislador daquela aliança. Sim? Agora vamos ver o que fala. Eu disse que ia falar, chamar isso de ordem, a primeira ordem. Na primeira ordem estava as duas alianças. Por que você vai falar isso de ordem? Porque as pessoas têm medo da segunda ordem mundial. Dizem que é o homem do Satanás. Amados, cada informação é errônea. Hein? Então, as duas ordens que o soberano deu para as duas alianças não foi para o gentio, foi para o povo de Israel. Vamos examinar isso em Jeremias, capítulo 31. Vamos ler do versículo 31 ao 34. Olhem direito, tá bom? Quando você for ler na sua Bíblia, leia olhando direito. Estão chegando os dias, declara o Senhor. Versículo 31 do capítulo 31 de Jeremias. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel. Com Israel ou com o gentil? Com Israel. E com a comunidade de Judá. Então, era para os judeus e não para o gentil. A segunda aliança, a nova aliança. Está falando da nova aliança. Versículo 32. Então será, não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Por que quebraram? Porque aquela aliança não tinha homem para cumprir. Porque era 613 ordenâncias. 300 e alguma coisa negativa e 200 positiva e 200 e pouca, eu não tenho o número agora, me perdoe, negativa. Mas era 613 mandamentos e ninguém conseguiria cumprir. Então vamos chamar isso aqui, que o próprio Senhor aqui, na nossa concepção, ele está dizendo que será muito pesada. Então as pessoas quebraram. Aí ele diz, não será mais como aquela. Não será mais como aquela. E seria como agora a nova aliança. Versículo 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Depois de que dias, então? Da ressurreição. Quando ele ressuscitou, ele levou um homem lá no terceiro céu, chamou ele de terceiro céu e deu a segunda aliança. O apóstolo Shaolo, conhecido como Paulo de Társio. Agora, o que seria essa aliança? Como seria ela?
Porei as minhas leis no íntimo deles. Não era mais naquelas taubas, era no íntimo. E escreverei nos seus corações, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Está vendo que as duas alianças foi para a comunidade de Israel, para o povo de Israel, para os judeus israelitas e os de Judá, que eram os verdadeiros judeus, mas tinham os israelitas, judeus israelitas. Entende isso, abençoado? Vamos lá. Versículo 34. E ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que promessa, entanto abençoado. Não me lembrarei mais dos seus pecados. Então deixa de estar pedindo perdão pelos teus pecados, abençoado. Porque Deus não se lembra mais, aí tu fica lembrando a Ele todo dia isso. Não é legal. Não é legal assim. Isso não funciona assim, abençoado. Pedindo perdão de pecado. Isso funciona crendo que você não é mais pecador, que você não tem mais pecado. Por quê? Porque Ele disse, não me lembrarei mais dos seus pecados. Ele prometeu tirar o pecado do mundo, abençoado. E Ele é tão fiel que Ele cumpriu o que Ele prometeu. Vamos ler? Zacarias, capítulo 3, versículo 9, diz assim, vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos. Que pedra diferente, né? Uma pedra que tinha 7 pares de óleo por todos os lados. Eu lembro, quando eu ando com a minha esposa e vem uma pessoa lá atrás, eu já vejo. Eu digo a ela que para eu ver atrás, não precisa eu torcer o meu pescoço. Porque a mente de Cristo está ativada em mim. E Ele tem 7 pares de óleo. Ele vê para todos os lados. Entende isso? Vamos lá. Ele tem 7 pares de olhos. E eu gravarei nela uma inscrição. Vai ter uma inscrição nessa pedra. Vai ser gravada uma inscrição. Declara o Senhor dos Exércitos. E removerei ou tirarei o pecado desta terra num único dia. Desta terra, de que terra? Da terra de Israel, porque só a terra de Israel tinha pecado. O mundo de Israel era pecador, e os redores não tinham, porque não tinha lei. Mas ele fez uma promessa de dar forma a essa pedra, de esculpir essa pedra, de dar forma a ela. Você sabe que ele é a pedra angular. Você sabe que ele é a pedra viva. Mas ele diz, eu vou dar forma a ela. Eu vou esculpir esse negócio aí. Entende? E fez uma promessa de tirar o pecado da terra em um único dia. E eu gosto de parar aqui um pouquinho, abençoado, para dizer que é justo tirar num único dia. Por quê? Porque ele não seria inferior a um homem. Se um homem pôs o pecado no mundo num único dia, ele não precisaria de 2 para tirar. Você percebe a grandiosidade do nosso papai? Agora vamos ver João capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. Olha o que diz, olha o que está escrito. Leia direito, veja direito. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava batizando no Jordão, era uma ordem que ele tinha, para preparar o caminho para receber o mensageiro. Yahusha, que nunca foi Jesus, né? Yahusha, filhos de Yahusha. O pai e o filho estavam no nome. Mas vamos lá. Quando João viu, eu acredito que ele estava dentro do rio, né? Aí o rio tem aquela chama de ribanceira, né? Aquele caixão do rio. E vamos dizer que Yahusha ia passando assim lá por cima, né? Pela ribanceira do rio. E ele olhou e viu. E ele entendeu. Esse é aquele que o pai me falou. Aí diz assim, vejam, olha lá. É ele que vai tirar o pecado do mundo. Ou seja, Deus está cumprindo a promessa que fez em Zacarias, de tirar. Ele vai tirar. Esse aí é o Cordeiro que vai tirar o pecado. Olha que boas novas, que boas notícias.
para você. Vai tirar o pecado do mundo. E eu te pergunto, ele falhou? Ele não falhou. Então ele tirou o pecado. Vamos ler agora no próprio João, ainda no mesmo livro de João, só que agora no capítulo 19. A gente leu no capítulo 1, agora vamos ler no 19, do 28 ao 30. Olha que coisa gloriosa. No 28 diz assim, vamos olhar bem direito. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, isso aqui já era o Cordeiro, o próprio Deus vestido do Cordeiro do Nazareno, lá na cruz, pendurado lá no Calvário. Sabendo que tudo já estava concluído, já tinha concluído tudo, só faltava agora o sangue ser derramado, o preço ser pago. Ele já tinha juntado tudo no pacote. Tudo estava concluído para que as Escrituras se cumprissem. Olhe direito. Tudo já estava pronto para as Escrituras se cumprir. Então hoje não tem mais profeta, não tem mais profecia, não tem mais pastor, não tem mais isso. Já se cumpriu esse tempo. Para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse, tenho sede. Precisava ainda uma coisa. Eu tenho sede. Estava ali, versículo 29, estava ali umas vasilhas cheias de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Ele disse, eu estou com sede, e deram para ele o que tinha que dar, o que tinha que ser feito, o amargo que todo Israel passou, o amargo da vida dos judeus. Versículo 30. Tendo provado, disse Jesus, está consumado. Tetelestai, foi a palavra que ele brandou lá na cruz. Tetelestai, está feito, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. João 19, 28 ao 30. Concluiu, consumou, cumpriu a lei. Palavras de Iau pela boca de Iauxa. Palavra do Pai pela boca do Filho. Tetelestai, está consumado, está feito, foi pago o preço, estão livres, estão libertos. Vamos avançar, nós temos que avançar. Já estamos com 22 minutos, está até bem. Agora, depois da cruz, veio a nova aliança prometida para os judeus e os gentios e a reconciliação. Vamos ver o que diz Colossenses, já na nova aliança. Esse é o evangelho da incircuncisão. Mais tarde a gente vai entender isso. Vamos lá. Agora o apóstolo Shaolo, pregando para o gentio. Paulo, conhecido como Paulo de Tarso. Versículo 19. Colossenses 1, do 19, vamos ler até o 22. Depois tem um outro versículo, eu falo para vocês. Versículo 19. Pois foi do agrado de Deus, tudo aquilo que a gente leu anteriormente está consumado. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude estava ali dentro de Iauxa, dentro daquele judeu, do mensageiro. Versículo 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Paulo pregando para os gentios, dizendo isso, escrevendo ou falando para os gentios. Versículo 11. Antes vocês estavam, olha o que ele diz, antes vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês era inimigo por causa do mau procedimento de vocês. Então, na mente deles, ele era inimigo de Deus por causa do procedimento deles. Versículo 22. Mas agora ele reconciliou.
Mas agora ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo, ou seja, pelo Nazareno, que era o corpo físico, mediante a morte, para aproximá-los diante dele, santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Agora vocês estão santo, inculpável, livre de qualquer acusação. Não deixa nenhum abençoado, engravatado, acusar você de pecador, de miserável, de desgraçado, de cego e de nu. Porque, na verdade, Adão tirou a tua veste, mas ele veio e devolveu. Tu estás vestido de roupas celestiais. Entende? Não deixa ninguém te acusar de nada. Tu não tem dívida nenhuma. Falando de coisa espiritual. Não estou falando de que você comprou alguma coisa aí. Você entende meio nisso, né? Estou falando assim brincando. Mas é isso, para ninguém confundir. Agora eu não preciso mais pagar minhas dívidas, porque alguns abençoados comentam isso. Não é isso não, abençoado. Se tu comprou lá, vai lá e paga, tá? Está falando de tu que é um ser divino. Um ser divino, filho do Todo-Poderoso. Agora vamos ler o versículo 24, no mesmo capítulo a gente leu o 22, vamos ler o 24. Agora me alegro em meus sacrifícios, disse Paulo. Agora, depois dessa informação, eu estou muito alegre em meu sofrimento por vocês. Porque às vezes nós passamos poucas e boas para trazer essa notícia para vocês. Às vezes a nossa família não nos entende. Quando nós subiu o monte para jejuar, eles entendiam, mas agora eles não entendem mais. E fora as pauladas que nós levamos. Porque se você vai no ônibus e o cara está dizendo que você vai para os quintos dos infernos, todo mundo aceita. Mas se você diz que não existe inferno, todo mundo se vira contra você. Parece que eles gostariam se tivesse esse negócio queimando lá, né? Mas não vamos entrar por aí. Aí ele diz, eu estou alegre, eu me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é quem? A igreja. Abençoado. O corpo de Cristo não é um pedaço de pão. Isso está torcido. Em favor do seu corpo, o sofrimento de Cristo em favor do corpo dele, que é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja não é uma casa de barro. O corpo de Cristo não é um pedaço de pão, e nem a igreja de Cristo é aquele que está lá na esquina da rua. Não, não. Olhem direito, meu abençoado. O corpo de Cristo é você, em espírito e não na carne. Ele habita no teu espírito, ele se fez um contigo em espírito. Vestiste de carne. Entende isso, abençoado? Então, o corpo dele não é um pedaço de pão e nem a igreja é Dona Grudenta que está ali na esquina. Precisa lavar e você botar... Toda semana lava com um desodorante, um desinfetante. Não. A igreja dele é perfeita, sem mácula, sem ruga e sem defeito, que és tu. Estamos entendidos? Sim ou sim? Verdade que sim, abençoado? Vamos avançar. Temos que avançar, né? Olha o que aconteceu na cruz. Só Paulo sabe explicar. Por que só Paulo sabe explicar? Porque Paulo foi receber essa segunda aliança lá no céu. No terceiro céu. Foi ele que trouxe o evangelho da aliança, da nova aliança. É? Agora, olha o que ele diz em Efésios 2, do 11 ao 16. Efésio, que é o evangelho da nova aliança, é o evangelho da circuncisão, tá? Da nova aliança. Deixa eu ver se está certo aqui, a gente leu aqui. Sim, está. Vamos lá. Olha o que aconteceu na cruz. Só Paulo sabe explicar. Olha o que ele diz em Efésios 2, o 11. A gente vai ler do 11 até o 16, tá?
Portanto, lembre-se de que, anteriormente, vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão, pelos que se chama circuncisão, feita no corpo por mão humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, segundo sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Antes de quê, Paulo? Antes dele ir para a cruz, vocês estavam assim. Mas não é nem eu, nem você, abençoado. Era eles lá, não traz isso para a gente. Trazer isso para você hoje, eu não digo, porque se você dizer assim, é um pecado, aí vai dizer, mas você diz que não tem pecado. É uma falha. Trazer isso para você hoje é torcer a palavra. Olhe direito. Antes vocês estavam assim. Aí diz assim, mas agora, no 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aproximado de quem? Dos judeus. Porque eles precisavam da reconciliação, porque era uma briga. Vocês estavam separados das alianças, né? Da aliança da promessa. Vocês estavam longe, separados da comunidade de Israel e das alianças. Mas agora vocês chegaram perto pelo sangue de Cristo. Vocês estão perto. Versículo 14. Pois ele é a nossa paz. Ele que está fazendo a paz. O qual de ambos fez um. De ambos o quê? Dos dois povos fez um. E destruiu a barreira, o muro da inimizade. Então havia uma inimizade. Pregaram isso que era entre as pessoas e Deus, não, abençoado. Essa inimizade era entre os gentios e os judeus. Os judeus se dizia povo de Deus e os gentios que não era. Ele agora, os dois ele reconciliou no corpo dele e fez um. Então quem precisava da reconciliação eram os gentios junto com os judeus. Eles tinham que se reconciliar em um povo. Para isso ele fez uma nova aliança. Para fazer isso. Versículo 15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenança. No corpo dele, ele anulou a lei, cancelou a lei, tirou do meio, abençoado. Não deixa ninguém te meter na lei mosaica nunca mais. Anulando em seu corpo, Efésios 2, versículo 15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. O objetivo dessa nova aliança de Cristo veio nesse mundo para fazer um novo homem, um homem espiritual, uma aliança espiritual, que aí não ia haver mais nem judeu nem gentio, mas um só povo espiritual. Carne não conta mais para Deus. Versículo 16 agora. E reconciliar com Deus os dois em um corpo. Os dois foi reconciliado em um corpo. Em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então hoje não há mais inimizade diante de Deus, né? As pessoas estão brigando aí sem o conhecimento. O meu Deus é melhor do que o dele. O Deus do judeu lá é melhor do que o Deus dos muçulmanos. Daí a briga matando todo mundo. Todo mundo no sentido deles que estão lá, né? Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, abençoado. E você está tendo o privilégio de ter esse conhecimento glorioso. Mas você nunca foi gentil, nem eu. Esquece, eu já falei assim, nós somos gentios. Não. Nós nunca fomos gentios, abençoado. Quando nascemos, já nascemos no Evangelho eterno. Já tinha se passado essas épocas todas. Vamos avançar. Vamos avançar, abençoado.
Vamos ver o que está escrito agora, abençoado. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Gálatas 2, 7. Antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão me estava confirmado, como a Pedro o da incircuncisão. Gálatas 2, versículo 7. Dois evangelhos estavam naquele lá. O evangelho da incircuncisão foi confirmado a Pedro. E o da incircuncisão a Paulo. Um abençoado me diz, isso não está na Bíblia não, meu irmão. Eu garanto que está na sua Bíblia. Porque está na minha, está na de todo mundo. Gálatas 2,7. Isso não está na Bíblia não, ele disse. Quando que Pedro ganhou um evangelho e Paulo outro? Isso está na Bíblia não. Amado, você nunca pode dizer que uma coisa não existe. Eu aprendi isso há muito tempo. Eu nunca digo mais, não, isso não existe. Não, eu não conheço. Eu não estou dizendo que não existe mais nada, eu não digo mais isso. Não, isso aí não existe não. Abençoado, você é ignorante acerca desse negócio, mas ele pode existir. Então nunca diga que o negócio não existe. Você não conhece, é diferente. Eu aprendi essa lição, olha, faz anos, sabe? Porque ele revela aos humildes. O soberbo, ele resiste. Mas aos humildes, ele revela. Seja humilde. Quando você não souber de uma coisa, diga assim, eu não conheço isso aí. Me mostra onde está, por favor. Isso aí não está na Bíblia, não. Você fala coisa sem saber. O cara falou isso para mim. Está vendo que a gente sofre no corpo? Mas quantas pessoas... Por favor, manda um abraço para o meu povo. Eu amo essa palavra. Eu quero aprender mais. Disse um abençoado. Aqui, se não falha a memória, mora aqui no Pernambuco. Foi confirmado o evangelho da circuncisão para Pedro. O que é isso? Para pregar para os judeus a circuncisão, circuncidar, batizar até o ano 70. Porque no ano 70, tudo ia ser consumado. E o judeu que cresce, os judeus que crescem, vamos lá, vamos ler mais para baixo um pouquinho. Então, a Paulo era o da incircuncisão. Você já foi batizado em Cristo, você não precisa mais batizar, porque ele já reconciliou no corpo. Mas como os judeus ainda estavam naquela aliança, até o ano 70, que ia definir os dois mundos, como definiu, então o judeu que cresce, Pedro, Tiago e João, era para pregar para os judeus o evangelho da circuncisão, do arrependimento. Porque o judeu que cresce, até o ano 70 ia acontecer alguma coisa com eles. Provavelmente eles iam dormir, porque até então era dormir no Senhor. Hoje, quando a irmã dormiu, não. Hoje mais não. Hoje morreu mesmo. Porque ainda ia haver a ressurreição no ano 70. Houve a ressurreição no ano 70. Mas é uma outra coisa, mas eu quero só... Então, os judeus que crescem ali até o ano 70, alguma coisa ia acontecer, mas ele não ia sofrer a condenação de Roma. O inferno de fogo que foi para os judeus. O templo foi queimado e não ficou pedra sobre pedra. Então, eles não iam passar por essa condenação. Então, provavelmente, eles iam dormir no Senhor lá. Mas Paulo estava pregando para o gentio. O gentio não ia passar por isso, quem ia passar era o judeu. Então, os gentios já estavam unidos. Isso espiritualmente. Mas os judeus carnalmente iam sofrer isso aí. Como sofreram. Agora, olha o que diz Mateus 10, 5 e 6. Mateus 10, capítulo 5, versículo 5 e 6. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, não vá para os gentios. A missão de vocês é a circuncisão, e os gentios não é para circuncidar. Para circuncidar é os judeus. Não vá para os gentios, nem entrei nas aldeias do samaritano. Isso era uma ordem. Mas Pedro, como não era muito obediente, vazava isso, pulava o muro, vamos dizer assim. Mas e diante, versículo 6, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, pregar para os judeus. Quem cresce ali e fosse batizado naquela época ali, não ia sofrer a condenação do ano 70.
Condenação física. Foram condenados à morte, queimados, degolados. Os sacerdotes, todos morreram degolados. Ele enfiava a espada de um lado que saía do outro, a lança, dentro do templo. Então, Paulo pregava para o gentil a incircuncisão e Pedro a circuncisão para os judeus. Meu amado, querido irmão, não sei se é Severino Couto ou alguma coisa. Mente iluminada, abençoado, mente iluminada. Está aqui, ó. Gálatas 2:7. O evangelho da circuncisão para Pedro, confirmado, da incircuncisão confirmada a Paulo para os gentios, Paulo e Pedro para os judeus. E a ordem do mestre dele era: não vá para o gentio nem para o samaritano, pregue exclusivamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eles foram e pregaram por toda parte. Isso não é nem para mim nem para você. Agora vamos ver o que diz Romanos. Romanos, no capítulo 15, no versículo 15 e 16. Olha o que diz. A respeito de alguns assuntos, Paulo dizendo, a respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda a fraqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça de Deus que me deu. Da graça que Deus me deu. Parece que eu bombei, né? Vamos ler. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda fraqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu. Versículo 16. De ser o ministro de Cristo, de ser um ministro de Cristo, Jesus, para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então, os judeus que crescem dormiriam. Não é muita certeza, mas eles não podiam estar em Jerusalém. Ele também não podia sair, porque o Apocalipse foi escrito para 7 igrejas da Ásia, onde havia umas comunidades de judeus dispersos que precisavam estar em Jerusalém para receber a sua recompensa das obras que tinha feito. Hoje ali é a Turquia. Não existe mais aquelas 7 comunidades, Efésios, Esmina, Laodiceia. Hoje é a Turquia no lugar. Mas os judeus precisavam saber e precisavam estar em Jerusalém para receber do seu Senhor a recompensa. Seja ela para uma coisa ou para outra, mas eles iriam receber a recompensa, como receberam. Entende isso? Então Paulo está lembrando que pregava esse evangelho como sacerdote e ministro de Cristo, ainda sacerdotal, porque ainda estava antes do ano 70, ainda havia sacerdote no templo, e ele também era um dos tais, porque ele tinha uma cidadania romana, mas ele era judeu, fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim. Então ele tinha duas responsabilidades. Tanto como judeu que ele era, como romanos, porque tinha cidadania romana. Então, ele pregava para os gentios, informando de que eles ali, cada mensagem, eles estavam aprendendo ser o quê? Uma oferta aceitável a Deus. Que eles foram aceitos por Deus como uma oferta. E agora está santificados pelo Espírito Santo. Não era para eles buscar, eles tinham sido santificados com o Espírito Santo da promessa, que eles já tinham neles a promessa, como os judeus também, que agora é um único povo. Vamos avançar? Para os gentios, Portanto, vocês já não são estrangeiro nem forasteiro, mas concidadãos dos santos, concidadãos dos santos
e membro da família de Deus. Vocês não são mais estrangeiros. Isso era para os gentios. Não para mim, nem para você e nem para os judeus. Era para os gentios. Paulo tinha uma responsabilidade de informar os gentios, santificá-los. Fazer eles saber que eles tinham sido santificados na cruz. O sacrifício. E reconciliado no corpo. Os dois. Para agora um não falar mal do outro. Dizer assim, meu irmão, nós somos um no corpo de Cristo. Versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos e dos profetas. Está vendo que os profetas ainda revigoraram, ainda estavam revigorando aí? Foi até o ano 70? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, que sou eu, Paulo dizendo, e dos profetas. Os profetas escreveram isso. Então, até a volta de Jesus, que Paulo não sabia o certo, mas diz que está perto, que se deu no ano 70, que ele faleceu no ano 65, em Roma, vocês foram santificados. Agora estão sendo edificados sobre esse fundamento, meu que sou um apóstolo e sacerdote de Cristo, como também dos profetas que já profetizaram isso antes. Dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, a pedra principal. Vamos edificar em cima dessa pedra, diz Paulo. Versículo 21. No qual todo edifício ajustado, sem ir para a direita nem para a esquerda, e ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Então você precisa de crescer nesse entendimento, nessa sabedoria, se tornando-se um santuário, uma morada do Senhor. Vocês são a morada do Senhor. Mas vocês precisam estar edificados, aprender, conhecer tudo isto. Dizendo Paulo. Versículo 22. Nele vocês também estão sendo edificados, juntos. Junto de quem? Dos judeus. Vocês agora não estão mais separados. Vocês agora fazem parte da mesma coisa, estão juntos. Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Agora vocês são a morada de Deus. Como eles também. Meu amado, que maravilha, não? Está até próximo, né? Já estamos terminando. Está em 47 minutos e meio. Vamos ler agora Efésios 2, 19 a 22. Ah, não. Terminamos. Agora, os gentios estavam prontos para o encontro com Cristo nas nuvens. Isso é, na nuvem de testemunho, abençoado. Não é nas nuvens do céu. Não é nas nuvens do céu. É nas nuvens do testemunho. Na nuvem de testemunho. Quando Cristo subiu lá do Monte das Oliveiras, diz lá o versículo seguinte que as nuvens o receberam. Então, carne e sangue não pode estar no céu, não pode entrar no céu, abençoado. Ele foi recebido pela nuvem. A nuvem o quê? A nuvem de testemunho. Ele foi recebido por Abraão, pelo mundo espiritual. Lá é uma nuvem de testemunho. Lá no Apocalipse fala disso. A nuvem de testemunho. Eles agora estavam prontos, edificados, certo de que ele era casa, morada de Deus, que Deus habitava nele como nos judeus, pronto para o encontro. Ali era o encontro nas nuvens, nuvem de testemunho, que já aconteceu. Já aconteceu. No ano 70 DC. Aconteceu a consumação. Aconteceu a ressurreição. Ali Cristo, vindo, não Jesus de Nazaré, vindo como as nuvens, como diz os profetas, e o Apocalipse, vim sobre as nuvens, é vir fazer juízo, é vir fazer justiça, é vir aplicar
a devida correção e também pagar a todos quantos fizeram obras concernentes à lei. Entende isso, abençoado? Então, isso já aconteceu no ano 70, década de Cristo. Abençoado, a gente vai ficando por aqui e na sexta-feira eu vou colocar um outro vídeo, vou gravar um outro vídeo que tem um título. Eu vou dizer o título dele aqui, mas vou relembrar quando for falar para vocês, que é O Novo Céu e a Nova Terra. Como entender? Já aconteceu, logo após o juízo final. Esse é o título do próximo vídeo, porque o título desse vídeo aqui é A Volta de Cristo e a Nova Jerusalém. Já estamos vivendo nela. Já estamos nela. Agora, o novo título é O Novo Céu e a Nova Terra. Como entender isso? A gente já está, aconteceu logo após o juízo final. Essa é a parte 2 dessa mensagem. Abençoados, eu espero ter esclarecido muitas coisas, né? Esse aprendizagem foi muito bom e a gente se encontra no outro vídeo, a gente se vê logo mais. Paz eterna a todos vocês.